Agora vamos falar um pouquinho mais sobre vírgula, beleza? Bora lá! Continuando nossas lições, aqui nós vimos isso nas nossas aulas presenciais, mas não custa revisarmos. A vírgula no período composto. Primeiro, nós vamos trabalhar no caso das conjunções coordenativas. Depois, o caso das conjunções subordinativas. Mas lembrando, período composto é quando eu tenho uma frase com pelo menos duas orações, duas ou mais orações. Lembrando que onde começa o período? O período começa na letra maiúscula. Vamos lá, depois é inicial minúsculo, depois segue em letras minúsculas, pá, 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 e termina no ponto final. Ô, senhor, e depois de vírgula? É a mesma frase, o mesmo período. E depois de ponto e vírgula? Também. Mesma frase, mesmo período. Letra minúscula, letra minúscula. Ô, senhor, e depois de dois pontos? Também mesma coisa. Mesma frase, mesmo período, letra minúscula. Beleza? Vamos seguir. Conjunções coordenativas. Aqui, ó. Não só o país está em crise econômica, como também vem pondo em xeque sua história. Leis vêm sendo implantadas, contudo, não são suficientemente protetivas. As leis não são suficientemente protetivas, portanto, cabe ao Ministério da Justiça propor leis. As pessoas cometem pequenas infrações, pois acostumam-se a priorizar o seu conforto individual. Vamos pensar aqui, gente, ó. Vamos pensar. Primeiro, apareceram conjunções coordenativas, salvo se for a conjunção e, vírgula antes dela. Ó, não só, vírgula, como também, não só, mas também, não só, vírgula, ainda. Essas duas aqui, não só, como também, não só, mas também, atuam em paralelismo sintático. Eu as uso quando eu quero fomentar, acrescentar uma informação, ressaltar esta informação. Adversativa, oposição, contudo, apareceu mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, vírgula antes delas, tá? Por quê? Porque orações coordenadas entre si são virguladas. E o que delimita uma oração coordenada? A conjunção coordenativa. Lembrando que são 5 tipos: explicativas, conclusivas, adversativas e aditivas. Conclusiva, ideia de conclusão. Sempre que eu quiser o quê? Sempre que eu quiser indicar uma lógica referente a um fato previamente apresentado, eu vou usar uma conjunção conclusiva. Aliás, dica, usem uma conjunção conclusiva na primeira palavra do último parágrafo, na conclusão, porque dessa maneira você estabelece um diálogo entre o último parágrafo e tudo que vocês construíram no D1 e no D2 a partir da tese proposta na introdução. As leis não são suficientemente protetivas, portanto, cabe ao Ministério da Justiça propor leis que regulamentem maior tempo de reclusão para. As pessoas cometem pequenas infrações, pois, desde pequenos, acostumam-se a priorizar, vírgula, pois, porque, visto que, já que, sempre, vírgula antes. Aliás, nunca, sob hipótese alguma, iniciem frase com pois ou porquê. Mesmo numa prova de história, por exemplo, a pergunta é: por que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil? E aí aquela velha resposta: por que Portugal precisava ampliar seus domínios? Não iniciem com porquê. Expliquem assim: Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, vírgula, por quê? E aí indiquem o motivo, certo? Beleza. Operadores com valor conclusivo. Ideia de dedução lógica. Vírgula neles.
Esse aqui normalmente iniciam frases. Então, vírgula neles. Nesse sentido, sob esse aspecto, sob esse viés, acerca disso, assim, dessa forma, dessa maneira e outras conjunções conclusivas. Queridos, essas expressões vocês usam quando vocês querem indicar o quê? Quando vocês querem indicar o efeito do fato anteriormente mencionado. Por exemplo, assim, ó, o sistema carcerário no Brasil está devastado. Ponto final. Dessa forma, vírgula, é preciso repensá-lo. Acerca disso, vírgula, é preciso repensá-lo. Esse acerca disso, dessa forma, retoma aquela questão anteriormente mencionada sobre o sistema carcerário no Brasil estar ultrapassado, tá? Fica a dica. Algo que é bem importante, gente. As adversativas e as conclusivas são conjunções coordenativas que apresentam particularidades, porque são únicas. Elas são únicas. Como assim? Ó, elas podem ser antecedidas de vírgula, como manda a tradição, né? Não esqueçam, apareceu conjunção coordenativa, vírgula nelas. Normal. Mas elas podem também ser antecedidas de ponto e vírgula. Lembrando, ponto e vírgula ele é um ponto médio entre a vírgula e o ponto final. Ele serve para quê? Ele serve para melhor organizar períodos compostos em que uma das orações apresente vírgula. Ó, a América Caribenha ainda apresenta resquícios do colonialismo. Ponto e vírgula, por conseguinte, vírgula, é preciso que. Eu poderia retirar essa vírgula? Poderia. Manter o ponto e vírgula? Também. Mas aqui com ponto e vírgula eu consigo organizar melhor a oração seguinte. Eu consigo separar melhor os dois fatos. Que fatos? A questão dos resquícios do colonialismo e depois a questão, bom, o que é preciso fazer para superá-los? E o por conseguinte é a expressão que denota isso. Tá? Certo? Aqui a conjunção está no seu lugar usual. Pergunta, eu poderia substituir este ponto e vírgula por uma vírgula? Poderia, só que se isso acontecesse, eu faria o quê? Eu retiraria a vírgula que aparece depois e deixaria a vírgula aqui, certo? Infelizmente, a violência contra a mulher persiste no país. É destaque necessário. Destaque é a mesma coisa que portanto. Destaque, por conseguinte, sendo assim, desse modo, usem as inúmeras opções de conjunções conclusivas que eu estou passando para vocês, meus queridos, tá bem? Não fiquem somente no portanto logo. Mas observem que aqui a conjunção conclusiva está entre vírgulas. Por quê? Porque ela não está no seu lugar usual. O seu lugar normal é aqui, ó. É aqui. Certo? Destarte é necessário. Como eu passei essa conjunção do início da oração para um pouquinho depois dela, eu desloquei essa conjunção, eu troquei ela de lugar. Portanto, eu sou obrigado a deixar entre vírgulas. Logo, eu sou obrigado a deixar aqui pelo menos um ponto e vírgula, porque o excesso de vírgulas nessa oração faria com que eu me confundisse sobre qual é a oração 1 e qual é a oração 2. Beleza? Uma questão de organização, que é o que ocorre também aqui na D. A população clama por mudanças, costuma eleger, no entanto, os mesmos políticos de 4 em 4 anos. Esse, no entanto, deveria estar aqui. Como eu desloquei, ele está entre vírgulas. Se ele está entre vírgulas, a oração tem de ser iniciada por pelo menos ponto e vírgula ou ponto final. Tá bem? Aliás, quando eu uso um ponto e vírgula, eu posso substituí-lo por um ponto final tranquilamente. Tá? Agora, substituir por uma vírgula, não necessariamente. Aqui, a D, eu não poderia substituir o ponto e vírgula por uma vírgula. Mas, por exemplo, na A eu poderia, tá? Porque a conjunção está no seu lugar certo, no início. Aqui ela está
em qualquer lugar que não seja no início da oração. Letra C é tipo a mesma coisa da A, não no sentido, mas na construção. Os estados vêm apresentando avanços fiscais, contudo a sonegação persiste como obstáculo à arrecadação. Ó, a conjunção, queridos, está no seu lugar correto. Mas como eu iniciei esta oração com ponto e vírgula, vai uma vírgula depois aqui. Certo? Beleza. Não esqueçam de voltar a essa parte, porque isso aqui é bem importante para a redaçãozinha de vocês. E, gente, se eu inicio uma oração adversativa ou conclusiva com ponto e vírgula, eu posso substituir esse ponto e vírgula por ponto final, tranquilamente, certo? A única questão é que a inicial será maiúscula e que depois da conjunção eu sigo sendo obrigado a colocar uma vírgula, igual quando é no ponto e vírgula, tá? Depois da conjunção a vírgula. Ó, a letra A e a C são bem parecidas. A América Caribenha ainda apresenta resquícios do colonialismo. Por conseguinte, é preciso o quê? Certo? Eu poderia deixar um ponto e vírgula aqui, e aí esse P de maiúsculo ficaria minúsculo, tá? Beleza? Os estados vêm apresentando avanços fiscais, contudo, vírgula, tá? Agora, aqui, mesma coisa. Ponto final para separar uma oração de outra. E como a conjunção está deslocada, eu sou obrigado a deixar entre vírgulas, tá? Mesma coisa aqui, o ponto final para separar uma oração de outra. Certo? Mas a conjunção deslocada entre vírgulas. Lembrem de uma coisa, meus queridos. Isso é exclusivo das conjunções conclusivas e adversativas. Ou seja, isso é exclusivo para orações conclusivas e adversativas. Não posso fazer isso com aditiva, não posso fazer isso com explicativa e não posso fazer isso com alternativa. Certo? Até o próximo slide.